tinha um piloto que chamava comandante Malengo, comandante Malengo. Ele pegou aonde? Uma vez em Jacarepaguá. Eu sei que esse avião também ficou um tempinho no aeroporto Santos Dumont. Mas como eu falei, eu fui uma ou duas vezes, entendeu? Perfeito. Eu não usava regularmente o avião. Atualmente o senhor sabe onde está esse avião? Não. Perfeito. Pois bem. O senhor disse que o senhor Mário Góes, em outro depoimento, inclusive prestado nesse juízo, funcionava mais ou menos prestava como se fosse uma função contábil, na verdade. Ou seja, ele apenas operacionalizava o pagamento ou transferência de valores. O senhor usava, então, o senhor Mário Góes para isso? Ele fazia essa função contábil de... Ele tinha essa função, tá? Agora, ele era uma pessoa extremamente ativa. Ele tinha a Rio Marine, ele estava sempre envolvido com empresas de tecnologia de ponta, representando empresas do exterior, empresas de navegação. Ele vendeu vários navios. Quando tá? o senhor fala isso, atividades lícitas Ele tinha um rol de atividades lícitas, que eu conhecia, tá? E fazia esse recebimento, representava essas empresas e recebia esses valores dessas empresas. Corretamente? Como assim, Essas empresas, o senhor disse, ele representava essas empresas e recebia o valor dessas empresas que ele representava. Dessas outras aqui, e dessas outras que ele operava. O senhor sabe me dizer se ele representava... O doutor interrompeu quando ele ia falar sobre as outras empresas, para não gerar ambiguidade. Não, então, em relação a essas outras empresas, esses contratos, ele Parece que ele já tinha respondido, doutor. E passava o dinheiro para mim, da forma como já foi comentado. Perfeito. O senhor já ouviu falar da empresa Arco, Atlantic Richfield Company? Desculpa, preciso retificar. O Dr. Mário Góes não foi presidente da Exxon. Eu falei Exxon, né? Representante da Exxon, né? Exxon, não, é da Arco. Desculpa, tá. Tem que retificar, tá vendo? Ele foi representante, foi dirigente, né, da Arco aqui no Brasil, exatamente. E o senhor sabe se, como representante dessa empresa, ele também desenvolveu projetos junto à Petrobras? Na época que eu comecei a estreitar o relacionamento com o Dr. Mário Góes, ele era o representante da Arco. Só que a Arco logo depois foi embora do Brasil, então acho que não teve assim uma continuidade muito grande, apesar do esforço dele e tal. Mas eu não tive... A Arco era uma empresa de petróleo, e eu não me envolvia com esses assuntos assim relativos a petróleo. O negócio era mais obra e na época era naval. Perfeito. Mas o senhor confirma a capacidade que o senhor Mário Góes tinha de assessorar estas empresas nesse ramo de petróleo e marítimo? Não, sem dúvida, né? Ele era o presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, né? Que chegou a ser, né? Ele foi diretor do Estaleiro Mauá. Perfeito. O senhor referiu aqui em juízo que o senhor teve uma reunião com o senhor Agenor e que nesta reunião teria sido relatado ao senhor a interrupção de pagamentos por empresas a título de propina. E teria partido do senhor, portanto, a iniciativa de retomar esses pagamentos. Foi o senhor que cobrou do senhor Agenor que se iniciasse? Não, eu fiquei sabendo através do Dr. Mário Góes que alguns pagamentos não estavam sendo feitos, né? E... Pagamentos de propina, né? Exatamente. Aí ele próprio, ele era o que recebia, ele próprio fez gestão junto ao Agenor e tal. Sim, então mas ele pediu me parece que o senhor... eu vou falar com a Agenor também para retomar tal. Foi o senhor que falou com a Agenor, então, para retomar os pagamentos? Depois de ele já ter falado, óbvio. O senhor sabe quando isso aconteceu? Na época do contrato, não sei exatamente as datas. Mas o que lhe permite afirmar que depois dele ter falado, o senhor Agenor disse isso ao senhor, que Mário já tinha dito antes?
Já tinha falado com ele antes? Esse era o papel do Dr. Mário. Mas, de qualquer forma, o seu Mário, como o senhor disse, fazia essa função contábil de saber. Seria apenas essa, então, esta função, ou seja, ele, na verdade, contabilizava o que seria pago ao senhor e devido ao senhor, e operacionalizava o pagamento disso. Sim, sim. Alguma vez ele já pediu, nessa função, que o senhor exercesse algum ato de ofício que estivesse dentro das suas atribuições para favorecer alguma empresa ou para prejudicar alguma empresa? Não me recordo, tá? Perfeito. O senhor, a propósito também de uma delação, no termo de colaboração premiada prestada pelo senhor Júlio Camargo, ele teria dito que o senhor teria indicado uma conta de nome Maranelli para ele, Júlio Camargo, efetuar depósitos no exterior. O senhor confirma essa informação? Eu não me recordo se eu indiquei a Maranelli ou se o próprio Dr. Mário indicou a Maranelli, tá? O fato é que os recebimentos foram feitos através da empresa Maranelli. E posso lhe afirmar que a empresa Maranelli não é minha. Sim. Por qual razão essa empresa Maranelli era utilizada para recebimento desses valores? Pela razão que a FAD era utilizada para receber outros valores e outras empresas eram utilizadas para receber outros valores. Era uma forma de operação. Mas o senhor não disse aqui em juízo que tinha outras contas também no exterior? Sim. E por qual razão o senhor não recebia nessas contas? Porque quem era responsável por receber esses contratos era o Dr. Mário Góes. E a Maranelli é dele. Mas se era dele, por que o senhor indicou? Me parece que a denúncia refere também que o senhor teria indicado esta conta para o seu Júlio Camargo para que ele efetuasse os depósitos. O seu Júlio Camargo também diz que foi o senhor que indicou esta conta para que ele... Pode ter sido, mas a conta não é minha. Entendeu? Quem era responsável pela operação como operador era o senhor Mário Góes. O senhor tinha acesso aos documentos dessa conta, Maranelli? Não, não é minha. O senhor já teve acesso aos documentos dessa conta? Não, só os recibos de depósito da Maranelli para as minhas contas. Nesses depósitos, nesses recibos de depósitos, o nome do senhor Mário Góes vem mencionado nesses extratos? Óbvio que não. Mas se ele tinha uma conta no exterior, se não tocava, ele precisava usar uma conta do Mário. Por último, sem querer cansar a paciência dos juízos também, o senhor disse também que participava de algumas reuniões com o senhor Mário Góes e com o Renato Duque. Não era costume. Eu disse que houve algumas reuniões, poucas, né, onde participaram o doutor Renato Duque, o doutor Mário Góes e eu. Isso não era o dia a dia, o costume. Isso foi aonde? Uma vez foi no... Quer ver? Foi num hotel em São Paulo uma vez. No Morumbi. Transamérica. Alguém estava hospedado lá? O senhor estava hospedado lá? Ou... Eu estava hospedado lá. Perfeito. O senhor também referiu de reuniões ou de receber propina na casa do senhor Mário Góes. Alguém mais participava disso? Não, só eu e ele. Não tinha mais ninguém testemunhando a entrada do senhor ou saída do senhor? Não, a entrada e saída minha. Sim. Na casa tinha a esposa o senhor dele, participava... tem os caseiros. Tal. Sim, o senhor participava de jantares na casa dele? Sim. E tinha mais, às vezes, tinha outras pessoas ligadas a empreiteiras que participavam desses jantares?
teve alguns jantares que estava o seu Ricardo Pessoa. Doutor Mário, Ricardo Pessoa, eu. Perfeito. Voltando ao assunto dos aviões, o senhor sabe quantas aeronaves o senhor Mário Góes comprou ou já teve? Foi-se Baron, esse King Air A, que ficou velho, que foi trocado por um outro. Eu não sei mais. Tá certo. Mais uma última pergunta também, por gentileza. O senhor teria algum tipo de ingerência sobre a aprovação de algum aditivo de contrato que fosse pleiteado pelo prestador de serviço? Os aditivos, a exemplo dos contratos, de grande valor, né? Porque a Petrobras tem uma tabela de competência, tem aditivos e contratos que são geridos por exemplo, no nível de um gerente setorial, e tem contratos que vão para a diretoria executiva. Então, nesses grandes contratos, onde a competência é da diretoria executiva, o processo passa por mim, né? Mas ele vem lá de baixo, tem a comissão de negociação dos aditivos e tal. Então, quando chega para mim, né, ou chegava para mim, para eu encaminhar para a diretoria executiva, ele vinha com os pareceres jurídicos, pareceres técnicos. Quer dizer, eu poderia chegar a não concordar, mas nunca assim, vamos dizer, imputar, porque tem que passar por toda a parte técnica, né? Então, todo o procedimento objetivamente, técnico. O senhor não teria como ter algum tipo de ingerência nisso? Apenas eu opinar? Poderia não mandar, poderia vetar, ou segurar, ou não concordar, né? Não, como acontecia também, mas acontecia que de eu questionar o que é isso, o que é aquilo. Pô, teve aditivo que demorou 6 meses para ser encaminhado para cima, porque teve que esclarecer toda... Sim, mas eram questionamentos legítimos? Claro. Sem dúvida. Perfeito. Voltando também, mais uma vez, peço desculpas em relação ao avião. O senhor alguma vez pagou alguma despesa desse avião? Compra de combustível, aluguel de hangar? Não, no começo, porque a ideia é eu e ele usar o avião, né? A gente falou assim, vamos dividir as despesas. Mas também logo no começo, eu não usava quase nada. O doutor Mário que usava mais, até por causa dessa questão da casa dele fora, né, do Rio, na Bahia. Aí ele falou para mim, não, deixa que eu cuido da manutenção. E aí ele passou a cuidar da manutenção. Perfeito. Perfeito. A propósito daquele documento que foi exibido aqui pelo juízo referente a uma parte da folhas 198 e 199 da denúncia, onde há uma escrita que o senhor disse que é um escrito muito particular. É isso daqui. Que o senhor atribui isso ao senhor Mário Góes? Ou foi o senhor que fez isso? Não, isso não fui eu que fiz. Então, o senhor sabe o que significa isso também? Olha, assim, Charles é o prefixo de um dos aviões, né? Não, mas só um pouquinho, isso já foi indagado, né? Sim, mas porque surgiu uma dúvida, excelência, a propósito, porque o acusado teria dito que, na verdade, ele estaria especulando. É tão somente para... Olha, sabe o que é? Que eu não posso chegar aqui e dizer, mas, assim, afirmar, mas provavelmente... deve ter esses depósitos aqui na minha conta. Porque estaria especulando a propósito. Doutor, ele falou que estaria especulando especificamente com relação à sigla KS. Não, me parece... Não, estava especulando em relação à KS, que eu imagino quem seja, mas eu não posso afirmar. Agora, que esses depósitos, 85.750, 4 depósitos, nessas datas aqui, deve estar lá na minha conta. Deve estar. Vocês podem checar. Perfeito. Obrigado, excelência. Seguindo aqui, encerraram as perguntas? Encerrado. Então, a defesa do Paulo Costa tem pergunta? A defesa do senhor Renato Duque tem perguntas?
A denúncia aqui se baseia para imputar o crime de corrupção a Renato Duque em repasses em dinheiro que o senhor repetiu aqui que fazia quinzenalmente ou mensalmente ao ex-diretor de serviços. Semanalmente. Semanalmente. Durante quanto tempo? Foi uns 6 anos. A partir de quando? Final de 2004. O senhor eu sei que o senhor deve estar cansado pela duração, mas eu peço para o senhor falar um pouquinho mais alto, tá? Tá bom. 5, 6 anos, eu diria. Ao longo de 5 ou 6 anos, semanalmente, o senhor poderia declinar ao juízo, peço um esforço de memória, se o senhor puder, alguma pessoa, testemunha, que tivesse presenciado ou ouvido dizer do senhor que o senhor fazia essa entrega para ele, porque ele pode servir de testemunha referida e pode vir ao juízo confirmar o que o senhor está falando. Não comentaria isso com ninguém. Eu entregava para ele uns envelopes, umas bolsinhas de viagem assim, de avião de primeira classe, com o dinheiro. E às vezes era uma semana assim, às vezes pulava uma semana. Era assim. Tá, então o senhor não poderia declinar ninguém que o senhor tivesse falado, um parente do senhor ou alguém que... Não. Não. Tá certo. Os 4 contratos tratados aqui na denúncia, Repar, Replan, o gasoduto, já citados aqui diversas vezes, desde a formação do preço, processo de contratação, execução da obra, aproximadamente, o senhor pode declinar quantos setores e pessoas participavam desde a contratação até a execução da obra? São muitas pessoas. Assim, é até fácil de fazer. Pega um contrato, um único contrato, pega toda a documentação do contrato, até ele ser aprovado na diretoria executiva, aí vai ficar claro, porque acontece em todos eles. Tem a comissão de licitação, tá? Que tem o coordenador, tem participação da área de negócios, né? No caso do abastecimento, o representante do abastecimento, no caso do EP. Né? Depois de licitar, a comissão tem que fazer um relatório. Esse relatório vai para o jurídico, vai para o financeiro, vai para para várias áreas da companhia para ser aprovado. Né? Tem um checklist sobre as condições do contrato. Aí passa pelo gerente geral, que encaminhava no caso, para mim, gerente executivo, tá? que verificava se todos esses pareceres estavam corretos, apontando que o contrato estava correto, verificava se todas as condições, os procedimentos tinham sido atendidos, aí que ia para a diretoria executiva. Na diretoria executiva, ele era distribuído para todos os gabinetes. Todos os gabinetes distribuíam para os seus assistentes, que faziam as análises e as considerações. Uma vez sendo tudo atendido para todos os gabinetes, ele é encaminhado para a pauta, né? E aí ele era aprovado. Então é o envolvimento da companhia toda. Em relação a esses 4 contratos, a exceção das entregas de dinheiro a Renato Duque, que o senhor teria feito por conta desses contratos também, quinzenalmente ou semanalmente, por exemplo, o coordenador da comissão de licitação ou o gerente do empreendimento, o senhor repassou propina a eles? Não, nunca. O senhor fez algum pedido indevido fora das normas da companhia a algum deles? Não, e nem o Renato Duque a mim. Quer dizer, eles trabalharam como... O Sérgio Arantes, o senhor conhece? Conheço. Qual é o conceito que o senhor tem sobre o Sérgio Arantes? É muito bom. Qual é a função dele dentro da empresa? Orçamentação. Era na minha época, né? Sim. E nesse período, então, era o Sérgio Arantes o responsável pela orçamentação dessas 4 obras? Sim. E o senhor tinha alguma interferência na orçamentação? Não, e fazia questão de não ter. Renato Duque tinha alguma interferência? Também não. O coordenador da comissão de licitação tinha alguma interferência? Não, não tinha. Como é que o senhor considera como valor a orçamentação da Petrobras? O orçamento não vazava, nunca vazou. O senhor pode atribuir, então, superfaturamento nessas obras, algum sobrepreço? Aí já é uma outra consideração, né? Assim, na minha avaliação, tá? Não há sobrepreço. Tá? Porque uma vez que está atendendo o procedimento, o critério, tá? Não há que se falar em sobrepreço. Agora, quando as empresas embutem essa propina dentro do sobrepreço, aí começa a ficar
uma questão complicada, na verdade. Quer dizer, isso burlava as normas da companhia e além do preço que era previsto, das estimativas? Não, isso aí as empresas tinham que ofertar, tinham que fechar os contratos dentro dos parâmetros. Isso não havia uma condição diferente. Eu acho que eu conheço um contrato que foi fechado a 20,005, o resto tudo abaixo de 20%, porque esse era o procedimento. E se a gente, por exemplo, pegasse, faz uma análise diferente, e eu cheguei a fazer isso com o Sérgio Arante. Os contratos da Repar, todos eles, pegava lá qual o valor fechado, ficava muito próximo da média, do zero. Mais ou menos 1% de diferença no total, né? Agora, pega os contratos do início da Renest, onde houve uma pressão do cartel para jogar os preços acima do limite dentro dos dava lá 18%, 17% acima da média, entendeu? Então, não burlava as normas da companhia, tá? Mas, por outro lado, tinha esse pagamento de propinas a pessoas da casa e ao partido político. Existe uma acusação acessória na denúncia em relação à reparação de dano e restituição de valores. O senhor disse aqui que o índice de pagamento era muito baixo, o índice que o senhor tratava era muito baixo. Da ordem de? 20% a 25%. Tá, sem mais, excelência. Os defensores aqui, seguindo a ordem, o senhor Rogério Cunha, tem perguntas? De Sônia Branco, tem perguntas? Tem, não? Sem perguntas. A defesa de Valdomiro tem perguntas? Não? Uns esclarecimentos muito rápidos aqui. Esqueci alguém, não, né? Alberto Youssef tem perguntas? Não, já perguntei, não tem. Esclarecimentos muito rápidos do juízo aqui para finalizar. O senhor disse rapidamente da PED Corporation. A PED Corporation recebeu propinas, o senhor sabe de quais contratos? A FAD, né? FAD Corporation. Eu não sei especificar, porque ele é representante de várias empresas. Tá, mas né? O senhor se recorda, por exemplo, esses contratos da Repar, do consórcio Interpar e o consórcio CMMS e esses gasodutos da OS, o senhor sabe se foi usado a PED para receber, a FAD para receber esses valores? Eu sei que foi usado ou a Maranelli ou a FAD, né? Um dos dois. Esses valores que o senhor repassou ao senhor Renato Duque, o senhor também repassou via exterior, via esses recebimentos lá fora? Não, nunca. O senhor não fazia aquela compensação com esses valores lá fora também? Sim, mas a compensação eu fazia direcionando novos pagamentos que iriam ser recebidos para a conta dele. Então, o que o senhor tinha recebido antes, o senhor compensava, então, é isso? Compensou, é. O senhor mencionou o senhor Bernardo Freiburghaus, isso? Sim. Ele era operador de alguma empreiteira em específico? Eu conheci o Bernardo como representante dos bancos. Dos bancos. Dos bancos. Ele não... além dessa operação dele remeter dinheiro para o senhor, Foi quando começou a Lava Jato, ele fez outras operações para o senhor antes? Não, foi só essa vez. Só essa vez. O senhor mencionou essas contas Maranelli, PED, que teriam sido utilizadas para lhe pagar propina lá fora. Esses valores que o senhor recebeu lá fora por essa PED e pela essa Maranelli, foi só dinheiro de propina ou teve algum pagamento também que seria lícito por alguma causa econômica lícita? Na FAD e na Maranelli, não. Não? Não, teve em outras empresas, em outras... Eu tive alguns recebimentos, porque a Maranelli operava no Safra, que eram minhas contas mais antigas. Então essas realmente eram dinheiro de propina. Esses pagamentos que o senhor Mário Gost, segundo o senhor afirma, teria feito ao senhor via PED, via Maranelli, eram só propina ou tem algum negócio lícito também envolvido? Não, só propina. Não, o que eu disse é que o senhor Mário Góes tinha os negócios lícitos dele pessoalmente, né? Mas esse dinheiro da Maranelli, que eu recebi da Maranelli e da FAD, eram relativos aos contratos da Petrobras.
Na parte que o senhor falou dessa divisão entre a casa e o partido, como que as empresas ficavam sabendo que tinha que repassar em decorrência daqueles acertos de propina, dinheiro também para o partido? Quem que fazia essa comunicação? Quem que fazia essa exigência? O senhor tem conhecimento? Assim, eu nunca... o Renato Duque e o João Vacari. O senhor transmitiu para alguma dessas empreiteiras, os executivos de empreiteiras, essa exigência de que teria que fazer vamos dizer, um pagamento ao partido também? Eles sabiam como é que funcionava como é que era a divisão. Já era assim do mercado. Então, quando a gente falava, ó, vamos conversar sobre a parte da casa, né? Mas eles sabiam que tinha parte do partido, né? Mas o senhor chegou a falar para eles que tinha parte do partido? Não era eu que falava para eles isso. E quem fazia isso? Que seja o próprio João Vacari e o Duque, né? O senhor só mencionou também outra lista que o senhor apresentou, que o senhor teria utilizado uma sigla para identificar o senhor João Vacari. O senhor se recorda disso? Moche. Moche. Por causa da mochila. E esse Moche era o senhor João Vacari mesmo? Sim. Nos demonstrativos que o senhor preparou? Nos meus demonstrativos, era uma coisa pessoal minha. Tá bom. Era isso, então. Então, antes só de finalizar, eu agradeço a sua vinda, a sua colaboração. Fui informado pela sua defesa que o senhor estava com problemas de saúde, mas eu insisti na sua oitiva por conta de existirem aqui acusados presos nesse processo. E agradeço, sei que deve ter sido difícil, ainda mais porque durou bastante o seu depoimento. Isso eu queria também agradecer, dizer que eu continuo colaborando. Eu só pedi para fazer videoconferência porque eu estou em processo de exames, e meus exames são pesados, são com anestesia geral, toda semana uma anestesia geral, e agora eu entrar na fase de diagnóstico, tá muito... com mais antecedência eu até conseguiria, mas com uma véspera, assim, realmente... Não, mas eu vou colaborar no que for possível. Tá? Então tá, agradeço, então tá encerrado o seu depoimento.